nosso Senhor Jesus esteja em cada coração, amém? Eu pedi para as meninas ensaiarem essa música há 30 dias atrás, exatamente 30 dias. Elas se envolveram, colocaram o coração nesse negócio e fizeram. E é uma música difícil, porque a maioria delas, eu acho que só uma que não, a maioria delas tem mais de 25 anos. A maioria delas. Alguém aqui que tem mais de 25 anos já tentou baixar e levantar muito rápido? A gente começa a sentir a coluna, começa a sentir o joelho. Não é simples igual fazer assim. E com todas as dificuldades físicas, elas aceitaram o desafio de trazer essa ministração. E eu não sabia como seria. Essas adolescentes, o adolescente, as crianças entrando na dança, fez tanto sentido para o que Deus vai falar conosco hoje. E eu acho impressionante como Ele faz. Acho impressionante como Deus faz. Vocês vão entender. Foi ministrado nesse altar hoje que essa geração tem lenha para queimar. E direcionado a Deus em forma de oração. Vem me incendiar. Pode me usar. Você prestou atenção no que você cantou? A nossa geração ainda tem lenha para queimar. Vem me incendiar. Pode me usar. Me batiza com fogo. Foi a oração que a gente fez ao Senhor. E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Sobre ser usado. Sobre ser lenha queimando nas mãos do Senhor. Mais do que frase feita. Viver. Mais do que frase pronta. Rotina. E o que nós vamos conversar hoje é isso. A divisão de duas gerações. Na dança que nós vimos isso de forma tão clara. Uma geração de 20 mais com uma geração de 15 menos. As duas gerações se encontrando em uma ministração só, com o objetivo único: entregar ao Senhor aquilo que é dele por direito, a melhor parte. E acreditem, no caminho eu vim conversando com o Rodrigo sobre a ministração. A gente tem esse hábito, e ele compartilhou comigo a história do bolo que a Sheila contou que não dá. Eu falei: Senhor, o Senhor está realmente querendo conversar com a sua igreja sobre a melhor parte, sobre o seu coração, sobre entregar para Ele aquilo que é dele por direito. O primeiro momento do seu dia, o primeiro momento da sua fala, o primeiro momento do seu vestir, o primeiro momento do seu trabalhar. O Senhor deseja que nós entreguemos a Ele a melhor parte. Porque fazendo isso significa que nós o estamos honrando. Fazendo isso significa que nós estamos entregando para Ele aquilo que é importante para nós. O nome disso é honra. E também nos convida a refletir sobre o que temos recebido do outro, para quem temos entregado tanto. O que você tem recebido daqueles para quem você tem entregado tanto? Talvez caiba reflexão sobre isso. Não entregue tanto a quem não te dá tanto. E entregue tudo àquele que te dá tudo. E mesmo entregando tudo, a primeira parte precisa ser dele. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 37. Um texto que todo mundo conhece, mas que o Senhor vai conversar com a gente por meio dele hoje. Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler a partir do verso 1, a visão de Ezequiel todinha. Podemos? Está escrito assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e porei em vós, peraí que eu me perdi, carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como o Senhor me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, assopra sobre esses mortos, para que vivam. E eu profetizei, como ele me deu a ordem. Então o espírito entrou neles, vieram e se puseram de pé, e um exército grande em extremo. E então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza, e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz isso, diz o Senhor. Feche os teus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Nós vivemos, respiramos e nos orientamos por ela. Senhor, que o teu Espírito possa nos convencer de todas as verdades que o Senhor deseja nos convencer essa noite. A tua palavra nos garante que o Senhor é quem convence o homem da justiça, do juízo, do pecado. O Senhor é quem traz luz onde há trevas. O Senhor é quem traz vida onde há morte. O Senhor é quem traz solução para coisas impossíveis. Por isso, Pai, nós colocamos o nosso coração em rendição total e absoluta a Ti, e te pedimos, ó Pai, que fale conosco conforme a Sua vontade. Deus, que todo pensamento cativo seja levado em obediência ao Senhor nesse momento. Pai amado, que o Senhor possa tirar toda sede espiritual dos ouvidos, toda trava na mente, toda sujeira na visão espiritual, para que a sua igreja, que se reúne nesse local, nessa noite, seja de fato impactada e transformada pela tua palavra, que liberta, que transforma, que traz cura e que traz vida. Senhor, entregamos a Ti toda a honra, todo o louvor, toda a adoração que Te é devida. Entregamos a Ti nesta noite o primeiro pedaço da nossa vida, da nossa mente, da nossa história, do nosso vocabulário, dos nossos dons, dos nossos talentos. Entregamos a Ti a melhor parte de quem somos, ó Deus. Recebe, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos entender um pouco do contexto em que Ezequiel vivia quando ele profetizou ao vale de ossos secos. Antes que chegasse nesse momento que nós lemos junto, o que aconteceu? Quem era Ezequiel? Houve na história da Bíblia um tempo em que Deus desejou tratar com o povo chamado dele. E uma forma que Deus tem de Gênesis, Apocalipse para tratar com o povo é entregar a eles um governo ruim. É entregar a eles um governo que escraviza. Todas as vezes que Deus quis tratar com o povo no coletivo, Ele submeteu esse povo à escravidão. E aí houve um tempo que Judá foi sitiada pelos babilônicos. O rei Nabucodonosor II, o segundo Nabucodonosor, desejou tomar posse das cidades de Israel. E aí ele tomou posse de Judá, sitiou Judá, invadiu a cidade, levou com ele todos os moradores daquele lugar. E dentre os moradores daquele lugar estava o rei de Judá e Ezequiel. Ele tinha aproximadamente 30 anos quando isso aconteceu. Foi levado, exilado
para viver longe da sua cidade, juntamente com o seu povo ali da terra de Judá, escravizado. E Deus usou esse homem como profeta e sacerdote durante toda a vida dele. Ele era da linhagem de Jerusalém. Aos 30 anos ele já exercia esta função de buscar a Deus e entregar ao povo aquilo que Deus falava com ele e de falar com Deus aquilo que o povo precisava que Deus soubesse. Ele fazia a ponte entre Deus e o povo. E a Bíblia diz que Deus entregou a ele uma visão. Mas quando Deus entregou a ele essa visão, já havia passado 36 capítulos do livro de Ezequiel. Aproximadamente, tá, gente? Aproximadamente 30 anos ele começou a profetizar. Está lá em Ezequiel, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, que fala isso. Que com 30 anos ele recebeu a primeira visão. A primeira profecia da parte de Deus. E nesse mesmo tempo acontecia do outro lado da história que Jerusalém também estava sendo sitiada pelo mesmo rei Nabucodonosor. Ele queria de toda forma aquele lugar para ele, se apropriar das terras que eram para o povo de Deus. Daniel, do outro lado, estava sendo também convidado pelo rei a servir lá no palácio babilônico. Veja bem, Ezequiel foi exilado junto com seu rei, com aproximadamente 30 anos. E ele foi usado por Deus para profetizar aos exilados, aqueles que estavam sofrendo, sem esperança, sem fé, sem perspectiva de um tempo melhor. Um povo que não tinha esperança, um povo que se sentia como se estivesse cortado. É o que a Bíblia falou: o meu povo se sente como se estivesse cortado, como se estivesse faltando um pedaço. Ezequiel profetizou para os exilados, para os sem esperança, para aqueles que não tinham mais fé. E do outro lado, Daniel, aproximadamente 15 anos aquele jovem tinha, quando ele foi convidado pelo rei para servir na corte, porque ele era de família nobre, porque ele tinha um vocabulário rico, porque ele sabia conversar com todos os públicos. Deus usou aquele adolescente no palácio babilônico para conversar com os nobres sobre quem era Deus. Deus entregou visão a Daniel. Eu estou falando de um adolescente de 15 anos. Deus entregou visão, entregou sonho, entregou a ele um espírito de excelência. Ele não era sacerdote. Contudo, entretanto e porém, o Senhor quis usar aquele adolescente de 15 anos para fazer grandes coisas no palácio babilônico. Ele foi convidado para ir, enquanto o outro profeta foi exilado junto com seu rei. Eu estou falando do encontro de duas gerações em um mesmo período da história. Um profeta com 30, um profeta com 15. Os dois em lugares diferentes da época. Um no meio dos exilados, um servindo no palácio do rei. E todos com um objetivo único: que o nome do Senhor fosse glorificado e que aquelas pessoas tivessem um encontro real com Deus Todo-Poderoso. O que nós conseguimos perceber nessa história é exatamente o que nós conseguimos perceber na ministração da dança, e é igualmente o que nós conseguimos perceber na ministração que foi trazida pelos adoradores dessa casa, quando eles disseram que essa geração tem lenha para queimar. O paralelo que eu faço é que, se nós temos uma geração que ainda tem lenha para queimar, nós também temos uma geração que está começando a queimar agora. Nós temos uma geração, preste atenção, nós temos uma geração de Ezequiel, que ainda, preste atenção, ainda tem lenha para queimar. Significa que um dia não terá mais. E temos uma geração, como a geração de Daniel, que está começando a queimar agora. E é isso que o Espírito Santo deseja falar com você e comigo nessa noite. Se por um lado nós temos uma geração que daqui a pouco tempo não queimará mais, porque a todos está destinado o último dia de vida, nós temos uma geração que está começando a queimar agora e que é responsabilidade de quem ainda está queimando. O ponto que nós encontramos aqui
é um ponto de negligência daqueles que pensam que ainda estão queimando. O que estamos ensinando para a geração que está chegando? Quais os princípios, os valores e as ações estamos ensinando para essa geração que hoje eu vou denominá-la como sendo geração de Daniel? Geração que não se corrompe, geração que não negocia princípio, geração que não se assenta para comer, manjar e esconder, geração que escolheu não sair de casa por 21 dias, porque entendia que precisava adorar o coração de Deus, geração que tinha amigos que oravam, que buscavam a face de Deus, geração que não se contaminou, geração que escolheu viver a vontade de Deus. Eu te pergunto, geração que ainda tem fogo para queimar, o que estamos fazendo com a geração que está chegando? Como estamos ensinando? Eu percebo um interesse, um empenho tão grande em conversar com jovens e adolescentes de um jeito que faça sentido para eles. E a gente inventa moda, faz passeio, leva não sei para onde, festa não sei o que, e jogo de luz, e cenas e não sei o que mais. Líder dando trabalhada para chamar a atenção de jovens e adolescentes, onde as famílias não estão ensinando como se queima lenha, e está tudo certo. Cada um dá o que tem. O grande problema é que nós precisamos entender que tanto Ezequiel com 30 como Daniel com 15 sabiam que o importante da história era tirar aquele povo de onde eles estavam para levar onde Deus queria que eles estivessem. E não é possível fazer isso sem santidade. Não é possível fazer isso sem intimidade. Não é possível fazer isso sem a unção do Espírito. Não é possível queimar sem combustível. Daniel com 15 sabia disso. Ezequiel com 30 sabia disso. Dorcas, lá no livro de Atos, morreu de velhice, costurando para viúvas. Ela entendia isso. Estamos como vale de ossos secos, adormecidos. Não nos importamos com o coleguinha da direita, com o coleguinha da esquerda. E principalmente, não estamos preocupados em ensinar dentro da nossa casa como é que se queima. Como é que se queima? Ensinamos os nossos filhos que temos que ir à igreja todos os domingos e que precisamos ter silêncio na hora do culto, precisamos respeitar a liturgia toda, mas não ensinamos para os nossos filhos como que é sentar à mesa e ler a palavra, fazer devocional. Não ensinamos aos nossos filhos como é dobrar os joelhos no primeiro momento do dia e buscar a face do Todo-Poderoso. Não ensinamos aos nossos filhos sobre jejum, sobre vida com Deus, sobre oração. E aí, quando a nossa lenha não queimar mais, o que é que vai ser dos nossos filhos? O que é que vai ser da geração que está chegando, meu Deus? O que é que vai ser dessa geração? TikTok, Instagram, Facebook estão fazendo por nós pessimamente aquilo que nós deveríamos ter como prioridade. Entregamos celulares tão cedo nas mãos das crianças porque não temos tempo de sentar com eles e estudar a palavra. A correria da vida nos tira do centro da vontade de Deus com tanta facilidade. Lutamos tanto para ter, para construir, para alcançar, e de repente poderemos olhar para trás e ter conquistado tudo que o dinheiro é capaz de comprar, porém ter perdido aquilo que só Deus é capaz de dar. E aí vamos para o joelho, vamos para o pó, vamos para a campanha, vamos para a oração, vamos para a lágrima, vamos pedir ajuda. Só porque eu não entreguei a primeira parte, só porque eu tinha que entregar, só porque eu não fiz direito o que eu tinha que fazer. Aí vou chorar depois, clamando misericórdia. A visão que Deus entregou a Ezequiel, esse jovem de meia idade, conversava sobre um povo que estava sofrendo, que estava triste, porque estava isolado num lugar que não era o lugar deles, vivendo em um lugar que eles não nasceram para estar, eles não pertenciam àquele lugar.
que Deus entregou para ele uma visão e falou: olha, vai lá e profetiza. Mas antes disso, ele fala que ele andou ao redor do vale de ossos secos. Ele deu volta ali, em volta daqueles ossos que estavam secos naquele vale. A Bíblia não fala que ele foi para o meio. A Bíblia não fala que ele se deitou com quem estava morto. A Bíblia fala que ele ficou olhando em volta do vale de ossos secos. A gente vai caminhar versículo por versículo aqui, se o tempo autorizar, dentro desse capítulo 37 de Ezequiel. Sabe qual é o nosso maior erro às vezes? Eu estou falando do encontro de duas gerações. É pensar que essa geração que está chegando conversa a mesma linguagem que a geração que ainda está queimando. Queremos colocar rótulos nos nossos filhos, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes. Queremos exigir que eles façam como nós fazemos. Queremos exigir que eles falem como nós falamos. Queremos exigir uma postura que nós queremos que eles tenham, mas não queremos ensinar pelo exemplo. Queremos ensinar pelo mandar. Você vai fazer porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu estou mandando. Não é porque vocês estão me vendo fazer. Andando em voltas, sem perceber que não se envolveu, sem perceber que não se aproximou. Ezequiel ficou andando em voltas ali, E aí Deus falou para ele: profetiza a esses ossos. Ou melhor, primeiro ele perguntou: Ezequiel, pode esses ossos voltar a viver? E Ezequiel responde: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor te pergunta nessa noite: olha para a sua vida, faz uma retrospectiva da sua história, de como estão os seus filhos, de como está a sua família. E o Senhor te pergunta: pode esses ossos voltar a viver? Pode essa criança, este jovem, pode essa pessoa voltar a ter santidade? Pode essa pessoa voltar a se relacionar comigo? O Senhor pergunta para você: pode esse osso voltar a viver? E certamente você vai responder: Senhor, o Senhor que sabe de todas as coisas. E aí o Senhor entrega o comando: então tá bom, então profetiza esses ossos, e eu vou colocar neles nervos, eu vou colocar neles pele, eu vou colocar neles. E aí Ezequiel estende a sua voz e fala assim: vale de ossos secos, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, me manda profetizar. E eu profetizo em nome de Deus: ressuscita. Eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida. Ezequiel profetizou vida naquele vale. E a Bíblia conta que de repente ele escutou um ruído, passou um pouquinho, ele escutou um reboliço, e os ossos começaram a se conectar. O que o Senhor está nos ensinando nessa noite é que se tem alguma área na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde, na nossa mente, no nosso trabalho, que está mortificada, o poder da palavra de Deus, vida, a sua fala pode trazer vida. O que o Senhor está te ensinando hoje é que se você profetizar segundo a vontade dele, aliançado com a palavra dele, ele pode gerar vida até no mais absoluto caos, até no mais absoluto escuro. Ezequiel então profetiza vida, e a Bíblia fala que de repente os nervos surgiram naqueles ossos. A Bíblia diz que eles se levantaram e os nervos começaram a surgir. Logo depois a pele foi aparecendo e era como um exército muito numeroso. Porém, coloca-se uma vírgula na história para dizer: porém, não havia espírito neles. Igreja de Jesus, muitas vezes nós estamos nos comportando como esses ossos secos. Estamos até de pé, mas mortos no propósito do Senhor. Não há vida naquilo que o Senhor nos confiou. Não há vida naquilo que o Senhor espera de nós. Muitas vezes estamos de pé, mas o nervo já está lá, a pele já está lá, mas não tem o espírito. Levantamos, trabalhamos, voltamos, dormimos, levantamos, trabalhamos, voltamos para casa, dormimos. Nos dias de culto, vamos ao culto, se nós estivermos muito cansados, e vivendo como se estivéssemos apenas existindo. O Senhor nos ensina
que esse não é o modo certo de viver. Ele colocou nervo em nós, pele em nós, tem um coração pulsando aí dentro, mas a verdadeira vida está no encontro com o Espírito Santo. A verdadeira vida se faz presente no encontro com o Espírito Santo todos os dias, entregando a Ele a melhor parte, entregando a Ele o primeiro pedaço, entregando a Ele aquilo que é dele por direito e que Ele espera que nós o entreguemos. Ezequiel profetizou ao vale de ossos secos, mas não tinha espírito, o texto diz. Deus então entrega uma orientação a ele e fala assim: Ezequiel, profetiza ao espírito. E fala assim, vamos ler na Bíblia juntos? A parte em que ele profetiza ao espírito está lá no versículo 9. E ele me disse: profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos e sopra Espírito sobre esses mortos, para que vivam. O Espírito aí está no E minúsculo, significa que ele iria profetizar o Espírito do homem, porque quem é o homem para profetizar o Espírito de Deus? Então Deus falou para ele profetizar ao Espírito, para que houvesse vida naqueles que ainda estavam mortos. Ezequiel então fez conforme a orientação do Senhor e profetizou vida naqueles que ainda estavam sem o Espírito. E ele fala assim, eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé, um exército muito grande. O Espírito entrou neles e eles começaram a viver. E logo que a vida entrou neles, a primeira coisa que eles fizeram foi se colocar de pé. Quando a vida entrou neles, a primeira coisa que eles fizeram foi se colocar de pé. Quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, na nossa mente, na nossa história, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos posicionar como alguém que está de pé, pronto para lutar, pronto para guerrear, pronto para fazer o que precisa fazer. Não cabe mais tempo, não cabe mais pirraça gospel, não cabe mais retrocessos. Nós estamos vivendo o encontro de duas gerações, uma que está queimando ainda, a outra que está começando a queimar. E se a que ainda está queimando não se levantar como um exército do Senhor, grande e numeroso, para acender a chama desses meninos que estão chegando, não haverá chama para os filhos dos nossos filhos, não haverá evangelho para os filhos dos nossos filhos. Se o que nós estamos vivendo já está muito longe de ser o centro da vontade de Deus para a igreja, se nós, que o Espírito de vida habita em nós, não nos posicionarmos como alguém que está levantado de pé e pronto para a batalha, não sobrará muito para os filhos dos nossos filhos. Ezequiel profetizou e a vida do Senhor encheu aquele vale de ossos secos. Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 14. Efésios capítulo 5, versículo 14. Aleluia, Jesus. Ezequiel 37, uma história do Antigo Testamento, do tempo em que Deus conversava com o povo por meio dos profetas, de um tempo em que Deus entregava ao sacerdote aquilo que ele desejava que o povo cumprisse. E agora a gente vai casar aquilo que a gente aprendeu lá no Antigo Testamento com o Novo Testamento. Vamos entender qual que é a proposta de Deus em relação à visão de Ezequiel. Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta,
tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Agora me diga, por que uma carta do Novo Testamento, por que Paulo escreveria a uma igreja, dando essa orientação? Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, levanta-te e a luz de Cristo te resplandecerá. Por que Paulo falou isso com uma igreja, pelo amor de Deus? Porque a igreja está adormecida, porque nós somos um povo que se reúne num lugar e nos autodenominamos como igreja do Senhor. Contudo, não temos sido igreja, não temos entregado a Ele a primeira parte, nem de longe. Não temos ensinado a geração que está chegando como que se queima de amor por Ele. Os meninos de hoje talvez não tenham nem escutado essa expressão: estou queimando de amor por Ti, Jesus. Como foi no dia que você se converteu? Não falamos em batismo com o Espírito Santo, não ministramos sobre a vida deles. A igreja atribuindo responsabilidade às famílias, entregando toda a responsabilidade à igreja, e no frigir dos ovos estamos todos falhando. E Paulo fala: desperta, você que está dormindo, é tempo de avivamento, é tempo de rasgar o céu, é tempo de mergulhar profundo, é tempo de ver a face do Senhor, é tempo de buscar com zelo, é tempo de não adormecer, é tempo de se levantar, igreja, é tempo de ficar de pé, porque quem está dormindo não faz o que precisa ser feito. Quem está dormindo não faz o que precisa ser feito. Dormindo nos nossos afazeres, dormindo na busca da prosperidade, dormindo, e a vida passando. E a vida passando, e a vida passando. Paulo fala: igreja, desperta, desperta para avivamento, desperta para a santidade, desperta para a busca da presença de Deus, desperta. E agora que você despertou, já está cheio, já está com muito de Deus, o poder do Espírito já está em você, a vida em você. Despertou, igreja, agora levanta, igreja, porque a luz de Cristo vai te esclarecer. Você vai ser luz onde você pisar, você vai ser luz onde os seus pés se colocarem, você vai ser luz onde a sua voz se erguer, você vai ser luz onde o seu corpo estiver. Agora que você já está cheio, agora que você tem poder, agora que você acordou, não está dormindo mais não, agora levanta, se posiciona, vai ser luz, vai ser luz onde o Senhor te colocar, vai ser luz onde o Senhor te plantar, vai ser luz onde há trevas, vai ser luz onde você precisa brilhar. Mas você só vai brilhar o brilho do Espírito Santo se você estiver cheio dele. Eu estou falando de mergulhar no profundo mesmo, gente. Eu estou falando de sair do raso. Chega de ficar feliz porque alguém olhou para sua carinha linda e falou: nossa, você é de Deus, né? Tem algo diferente em você. É muito legal isso. É muito legal que as pessoas vejam Deus na sua vida. Mas que o inferno saiba que você é de Deus. Porque quando você levantou, você já entregou o melhor para Deus. O inferno já está com medo, porque você levantou mais uma vez. Opa! Ela levantou de novo. Ei! Ele acordou mais uma vez. Eita! Esse crente está posicionado. Oh! É isso que o Senhor espera de nós. Cristãos posicionados. Cristãos posicionados. Não dormindo. Acordados e de pé. De pé. Para quê? Para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Restaurar essa geração. Levá-los, direcioná-los, encaminhá-los ao propósito divino, à eternidade. É só por isso que nós estamos aqui. Gente, é só por isso que nós existimos. Para que o Evangelho de Jesus seja alcançado por toda a humanidade. Engana-se aquele que a vida é sobre ele. Engana-se aquele que pensa que o viver é sobre ele. Engana-se aquele que ainda não entendeu que é tudo sobre a eternidade, que é tudo sobre a vida eterna, e que a nossa Jerusalém
Jerusalém celestial, a terra que o Senhor preparou para a gente. É lá que nós vamos morar. Tudo aqui é provisório. Nossa casa é provisória. Nossos bens, nossos empregos, tudo é provisório. A nova Jerusalém celestial, para onde o Senhor quer nos levar, nos tirar desse exílio, dessa terra e nos conduzir à terra que Ele nos prometeu. Esse é o plano, esse é o propósito. E aí eu volto mais uma vez na geração que está chegando, na geração que está saindo. Se o Senhor recolhe a nossa geração hoje, qual será o futuro da geração que está ficando? Qual será o futuro da geração que está chegando? Se o Senhor decide recolher a igreja dele hoje, pelo amor de Deus, para onde vão os nossos adolescentes, os nossos jovens? Para onde vai os nossos filhos? Você que tem filho, que já tem consciência de pecado, eu te convido a ficar atento. Santarrão, santarrona, crente, igual não sei o que. E não sentou com o filho para ensinar para ele o que é adoração. Não ensinou para o filho o que é devoção. Nem com palavras e nem com postura. Agora eu já estou finalizando. Quero te convidar para abrir mais um texto bíblico, Romanos 8,19, para a gente fechar aqui com mais uma fala de Paulo. Romanos 8,19. Aleluia, Jesus. Cadê Romanos, gente? Romanos fugiu aqui da minha Bíblia. Romanos 8,19. Aleluia. Está escrito assim, ó. Oh, Jesus. Vamos ler o 18 também. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições desse tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. A glória há de ser revelada onde, gente? Em nós. Aleluia. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Olha só o que Paulo fala. Porque para mim não tenho... Peraí, vou ler de novo. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse presente tempo não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. A glória que há de ser revelada em você. A glória que há de ser revelada através de você. A glória que há de ser revelada pela sua vida. Paulo está falando, não tem problema o que eu estou vivendo agora, porque eu sei que a glória que Deus vai revelar através da minha vida vai alcançar pessoas. E ele continua falando, porque, perdi de novo, ele continua falando, 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a ardente, a desesperada, o desejo absurdo da criatura espera com muita vontade a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Chega a glória de Deus para fazer acontecer na terra como é no céu. Onde estão os filhos de Deus que levantaram do sono profundo e não estão mais como aquele vale de ossos secos, que se levantaram e se posicionaram e que entenderam que essa geração depende deles para viver o propósito. Onde está a igreja? Se levante e vai rasgar o céu e vai acender o Senhor. Onde está a igreja? Que vai abrir mão do céu para ser a igreja que espera que ela seja. Onde está a igreja que vai tirar a gente do inferno e levar para o céu? E nós, com muita humildade no coração, respondemos como Samuel respondeu ao Senhor, quando o Senhor disse: Samuel, e ele disse: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu filho ouve. Porque eu, como Paulo, quero declarar que não tem problema as lutas que nós estamos passando, não tem problema as dificuldades que estamos vivendo nessa terra, não tem problema, porque eu sei que Ele vai derramar sobre mim, Ele vai derramar sobre você o
pode vir também. Oh, aleluia! É a geração que está chegando. E quem está formando ela é você e sou eu. Quem vai incendiar eles é o Espírito, é a glória de Deus por meio da sua e da minha vida. Vamos chegar, gente. Chega aqui, gente. Vem cá, ajuda aí a organizar eles aqui, ó. Todo mundo na frente, por favor. Vem, gente, na frente. Oi, igreja. Eu quero que vocês olhem muito bem. Pode começar ali, ó. Tá pequeno ali, ó. E vem olhando muito bem, rostinho por rostinho. Tá vendo isso daí? É responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa. Não interessa se a família não quer saber, nós queremos. Não interessa se a mãe ou se o pai não tem tempo, nós temos. Não interessa o que o outro vai fazer com isso. Nós somos igreja do Senhor e somos responsáveis para que esses jovens sejam a geração que vai continuar queimando no nosso lugar. Eles vão queimar mais do que a gente. Então eu quero, igreja, junto com você, fazer uma aliança com cada um desses que é cristão. Você é responsável por manter a brasa acesa. Você é responsável como igreja. Eu não estou falando com família hoje. Você é responsável como igreja para que eles queimem na presença de Deus e sejam cheios da glória de Deus. Você vai fazer essa aliança junto comigo? É só se você puder. Se você não puder escolher continuar dormindo, eu te peço que não volte. Porque o voto de todos não agrada a Deus. Agora você tem disposição no seu coração. Se tem lenha para queimar na sua vida, você vai fazer uma aliança com o Senhor e com os jovens dessa casa e dessa geração, de que você vai pelo menos orar por eles todos os dias da sua vida. Pode ser? Repita comigo: Senhor, eu faço uma aliança com o Senhor, de que vou buscá-lo, até que a sua glória reflita na vida dessa geração. Faça de mim, Senhor, instrumento para a manifestação da sua glória nesse tempo. Amém. Agora eu quero que você olhe para mim aqui, ó. Você pode olhar aqui para mim. Fala com vocês negócios. Esse trem de TikTok, Instagram, Facebook só serve para levar a crente para o inferno e adolescente para caixão. O Senhor te escolheu, te separou, te levantou para ser diferente. Eu estou te falando que você não é qualquer um, não é qualquer uma. E você vai ser quem você quiser ser e ainda mais. Será quem o Senhor te criou para ser. E isso é inegociável. Isso é inegociável. Hoje sou eu aqui. Outros pastores também amanhã serão vocês. Fazendo coisas maiores e melhores. E eu me recuso, igreja, a não ver isso acontecer. Eu me recuso